Olá pessoal, aqui é a Andresa, com mais um processo aqui do livro Peça e Será Atendido, aprendendo a manifestar aí os seus desejos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, isso aqui é uma série de áudios onde eu estou explicando cada processo do livro, né? Peça e Será Atendido, onde os Abrams, eles explicam uma maneira de que para que nós possamos baixar a nossa resistência. O que eles colocam? Que muitas vezes nós não conseguimos aquilo que queremos em nossas vidas porque nós estamos resistindo. E não é resistindo muitas vezes de forma consciente, mas de forma inconsciente mesmo. Então, tudo que eles ensinam aqui nesse livro, na verdade, nada mais é do que uma psicologia positiva, gente. É aprender a usar a nossa inteligência emocional, ou seja, baixar a nossa resistência. Então, eles colocam que tudo, antes da gente estar aqui no mundo da matéria, a gente é um ser espiritual, a gente é energia. E esse ponto vibrátil que eles tanto falam, se o meu ponto vibrátil está baixo ou está alto, se eu estou alinhado ou não com o meu self, ou seja, o meu ser, tudo depende de como eu estou emocionalmente, como eu lido com as minhas emoções. Então é muito interessante, porque assim, eu estudo vários livros de psicólogos, psiquiátricas, livros sobre neurociência, e bate muito com o que eles falam aqui, com o que eles ensinam aqui, sabe? Aplicar métodos para que você se sinta bem, que você vá relaxando. Então, tem muito disso aqui nesse livro Peça e Será Atendido, com uma linguagem mais simples, mas são exercícios que você pode aplicar para que você comece a se sentir bem. O segredo é você se sentir bem. E o processo de hoje, gente, que é o processo 19, ele está falando sobre baixar a resistência para se livrar das dívidas. Então, aquelas pessoas que estão endividadas, que estão muito preocupadas se não vão conseguir pagar suas contas, que o dinheiro não está entrando, que as coisas não estão entrando, ela está focando, quando ela está pensando só na dívida, nossa, ela está focando na falta, na escassez. E aí talvez você se pergunte assim, tá, mas como é que eu vou mudar isso? Se realmente eu estou endividado, se realmente eu não tenho dinheiro para pagar tal conta, eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, como é que eu faço? Se isso é real, se eu estou vivendo isso. Então o que eles falam não quer dizer que não seja real, que não esteja acontecendo. Mas você pode mudar as tuas emoções, ou seja, o teu ponto vibrátil, a isso que está acontecendo. Porque se você relaxar, e relaxar não quer dizer que você não vá tomar uma ação, que você não vá fazer nada. Relaxar é simplesmente você permitir que você entre no fluxo, ou seja, no fluxo criativo, que você tenha ideias, que você tenha ações inspiradas, e aí você toma uma ação e as coisas mudam completamente. Ou às vezes até acontece de você não tomar uma ação e acontecer alguma situação, uma pessoa chegar até você, enfim, também pode acontecer. Mas para isso você tem que dar permissão, e a permissão é você se sentir bem, é você estar bem com você mesmo. Claro que nem isso aí também é uma outra coisa importante de falar, gente. Nem sempre a gente está bem, e não é obrigado a estar bem todo o tempo. Não é isso. Eu tenho que estar feliz todo o tempo, eu tenho que estar bem todo o tempo. Não, isso não acontece. A gente sabe que não acontece. Mas quando eu não estou bem, é legal eu ir para esse caminho de autoconhecimento e entender por que eu não estou bem. E buscar sair dali. Sair daquela vibração que não está te fazendo bem, ou seja, daquelas emoções que estão te incomodando. Então, olhar por esse pensamento, porque atrás de uma emoção tem um pensamento. E se você consegue identificar esse pensamento, você muda.
Você muda talvez a forma de pensar, se você estiver disposto a permitir que as coisas melhorem na sua vida, porque às vezes a pessoa também não está disposta a permitir que haja uma mudança na vida dela. Ela tem tanta resistência, ela é tão inflexível que ela nem percebe. Então também tem que olhar para isso. Será que eu estou disposta? E aí a pergunta que fica, poxa, mas se a minha vida não está tão boa, se as coisas não estão fluindo, se eu estou sofrendo, será que eu não estou disposto ou disposta a sair daqui, desse ponto emocional e me permitir, né, ser mais flexível comigo mesmo, para que eu possa trazer coisas novas para a minha vida? E só de você usar esse termo e falar assim, dessa forma, você já consegue se abrir para o novo. E aí a tua vida começa a acontecer. Então tudo que eles estão falando aqui, os exercícios que eles passam, às vezes a pessoa escuta esse áudio, ou até mesmo pega o livro e acha tão bobinho. Que bobinho esse exercício, que simples. Mas para quem está lá com medo, quem está frustrado, quem está irritado, não está conseguindo achar uma saída racionalmente, esse exercício vai ajudar, porque aí quando a pessoa alivia essa tensão e tira o foco daquilo que ela não quer, ou seja, da dívida, dos problemas, ela se sente melhor e as coisas começam a fluir. Então eu faço muito isso, gente, quando eu me sinto mal, quando eu percebo que eu estou resistindo, quando as coisas não estão fluindo, sabe? E isso acontece na minha vida também. Às vezes eu me pego resistindo, às vezes eu me pego, sabe, ansiosa, e tá tudo certo, porque eu tô no jogo da vida também. Então o principal é a percepção. Tá, mas que pensamento que tem por trás? Se eu tô ansiosa, o que está acontecendo comigo? Qual é o pensamento? E aí eu não fico focando muito, eu percebo o pensamento e busco sair dali. E aí eu aplico as minhas meditações que tem aqui no canal disponíveis, eu escuto meditações guiadas, ou eu boto uma frequência para tocar, para relaxar, porque aí eu vou relaxando e vou me sentindo bem. Ou saio para dar uma caminhada, vou contemplar alguma coisa que eu gosto. Eu sempre comento que todo mundo tem um céu azul para olhar, todo mundo tem nuvens no céu para olhar, todo mundo tem uma árvore bonita, uma flor, todo mundo tem isso. Quando a gente foca no que é bom e nas coisas boas, a gente está se conectando com a abundância e aí essa resistência ela vai baixando, porque você está se sentindo bem. Então é por aí, tá, gente? Agora eu vou começar aqui, eu queria, até antes mesmo de começar o exercício que eles passam aqui, eu queria dar essa explicação para não parecer uma coisa assim, eu não vou fazer isso, esse exercício aí, eu não sei. Mas, gente, assim, às vezes você tá tão preocupado, estressado, e que no lugar onde você tá, as coisas não estão funcionando. Então é legal você baixar a resistência, sabe? Mudar a emoção, para que você tenha novas ideias, para que você abra o teu pensamento, que você consiga enxergar novas formas de ver a situação, que estando estressado, estando com medo, resistindo, você não vai conseguir enxergar, ok? Então vamos lá. Bom, quando é que você vai usar esse processo, gente? Quando você quiser sentir o alívio de não ter dívidas, tá? Porque a pessoa que tem dívidas, ela tá muito focada na dívida, então muitas vezes ela nem consegue pensar que não tem dívida, porque ela usa, né, a famosa frase, mas é real. E eles não estão dizendo aqui no livro que não seja real, apenas eles estão dizendo que eles querem ajudar você, nós, no caso, ter um alívio em relação, mesmo que seja mental, mesmo que seja emocional, e que no real as dívidas continuem ainda, mas você, quando começa a se sentir bem, você encontra soluções. Então, essa é a ideia aqui do exercício. Então, aí também, quando você quiser criar
uma folga entre o que ganha e o que gasta, quando você quiser se sentir melhor em relação ao dinheiro, quando quiser aumentar o fluxo de dinheiro na sua experiência. Então, as emoções que eles falam, né? Se a pessoa está muito frustrada, se a pessoa está muito irritada, quando a pessoa está nesses sentimentos de depressão, desespero, impotência, esse exercício ele vai ajudar muito. Então, tudo é para baixar a resistência, tá? E para começar a se livrar das dívidas. E aí eles pedem o seguinte, gente, assim, ó, pega um caderno com um número de colunas correspondente às suas despesas mensais, tá? Então você vai pegar um caderno e vai botar um número X de colunas que é referente àquilo que você tem que pagar todo mês. Então, começando pela coluna da esquerda, você vai escrever o título que descreve a sua maior despesa. Por exemplo, se a tua maior despesa é pagar a prestação da tua casa, escreva a prestação da casa. E na linha de baixo, ponha o valor correspondente à quantia que você paga todo mês. E na terceira linha, você coloca o saldo devedor. Então, você vai botar a prestação e o saldo que você ainda deve da casa, da prestação da casa. Aqui é só um exemplo, tá? E coloque na segunda coluna o segundo maior pagamento. E assim, na terceira coluna, e assim por diante. E no alto da folha escreva: desejo manter minha promessa em relação a essas obrigações financeiras. E em alguns casos, pagarei até em dobro. Então, cada vez que houver uma despesa relativa a outros itens, por exemplo, supermercado, conta de luz, telefone, pegue o caderno e registre. E na hora de pagar o que está anotado na última coluna da direita, ou seja, o menor pagamento de cada mês, registre no caderno o dobro do valor. E escreva então um novo saldo restante. E aí ele fala assim, ó, aqui, parece estranho no início do jogo, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para pagar tudo que deve em todas as colunas, mas continue dobrando o pagamento da coluna da extrema direita, ou seja, você paga em dobro aquela parcela. E fique contente por manter a promessa de fazer o possível para pagar tudo que deve, mesmo pagando em dobro em alguns casos. E isso aqui é só um exercício mental, gente, tá? Você não vai pagar a prestação em dobro, é só um exercício realmente mental para que você alivie a sua resistência. Então você vai se sentir melhor, mesmo que seja ali por breves momentos, minutos, tá? Você vai se sentir melhor quando você imagina, né, que está pagando, porque você está escrevendo, fazendo ali o exercício, pagando em dobro aquela despesa que muitas vezes você nem tem no real mesmo para pagar. Mas você começa a criar essa mudança tanto no teu mental como no teu emocional. E isso te abre para coisas novas, para ideias novas, ações novas. Então, como você está encarando as suas finanças de uma nova maneira, você vai começar a acontecer o quê? Você vai baixar, né, a tua resistência, então a tua vibração ela vai imediatamente mudar. Então você também vai sentir um certo orgulho de estar cumprindo a tua palavra, de mantendo a tua promessa de pagar em dobro, e só com isso a tua vibração muda. E é uma mudança pequena, mas não tem problema. Só o fato de você se abrir para essa mudança, você começa a mudar a tua vibração. E eles garantem que a tua vida financeira começa a alterar. Só que você tem que ter paciência para colocar a tua atenção no caderno e não atenção na escassez. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então, você tem que colocar atenção no exercício, que é colocar ali o pagamento em dobro como se ele já fosse real, como se realmente ele estivesse acontecendo, porque aí você tira o teu foco no caso de você não ter o dinheiro. E aí você começa a mudar a tua vibração e você se abre para ideias, e aí você coloca em ação, você fala com pessoas, e as coisas vão, quando vê, você já está realmente
prosperando, você está realmente ganhando dinheiro. E aí você não está preocupado com o dinheiro. Porque a pessoa que tem dinheiro, que ganha dinheiro, ela não é ansiosa, ela nem pensa em dinheiro. A pessoa que tem dinheiro, ela nem gosta de falar sobre dinheiro, porque ela não está preocupada com aquilo ali. Procure observar alguém que você veja que é próspero, que tem uma vida próspera. Ela não se preocupa com dinheiro, ela não fala sobre dinheiro, ela não fica falando que as coisas estão caras, que a vida está difícil, que ela não tem dinheiro. Ela não fica falando. Tem gente que nem gosta de falar sobre isso. E não tem problema nenhum, você não precisa estar falando sobre o dinheiro. Você precisa apenas sentir essa questão de abundância, para que você tenha ideias, para que você comece a tomar ações inspiradas, como eles falam aqui, sem resistência. E as coisas começam a acontecer. Você tem uma ideia, vai lá e coloca em ação. Nossa, deu certo. E tudo vai fluindo. E aí tem aqui uma parte, olha só. Abram, fale-nos mais sobre dinheiro e economia. Aí ele diz assim, ó: que tal criar uma conta corrente positiva de abundância financeira? Que tal visualizar tão bem que o dinheiro vai fluir facilmente através de você? Que tal gastar dinheiro e dar oportunidade a mais pessoas? A melhor maneira de gastar dinheiro é devolvê-lo à economia, gerando mais empregos. Quanto mais você gasta, mais as pessoas se beneficiam e mais pessoas entram no jogo com você. Seu papel é utilizar a energia. É para isso que você existe. Você é um ser pleno, pelo qual a energia flui. É um criador. Não há nada pior no universo do que viver num ambiente onde, apesar de o desejo nascer facilmente, não se permite que a energia flua para este desejo. É um verdadeiro desperdício. Então, o universo não quer que você fique pobre. Você tem que prosperar, você está aqui para prosperar. E é apenas prosperando que você terá o que oferecer. Se quiser ajudar outras pessoas, se você quer se sintonizar com essa frequência, essa energia aí do dinheiro. E aí ele diz o seguinte, assim, ó: o dinheiro não é a raiz da felicidade, mas também não é a raiz do mal. O dinheiro é um resultado da forma como alguém cria energia. Se você não quer dinheiro, você não atrai. Mas nós dizemos que criticar quem tem dinheiro o coloca no lugar onde as coisas que você realmente deseja, como saúde, clareza e bem-estar, não chegam até você. Se pensar em dinheiro o incomoda, isso significa que você tem um desejo forte em relação a ele. Seu trabalho, então, é achar um modo de se sentir bem ao pensar no dinheiro. Não é preciso pensar em dinheiro para que ele apareça. O que não pode é concentrar seus pensamentos na falta de dinheiro. Apenas isso. Então, gente, para finalizar esse áudio de hoje, eu quero dizer o seguinte aqui, ó. Em vez de você querer ganhar abundância, você tem que se permitir viver a abundância. O Abraham, ele fala o seguinte: a abundância é uma resposta à sua vibração. Então, ele diz assim, ó, nós gostaríamos que você tirasse do seu vocabulário o verbo ganhar. Troca esse verbo e substitui por permitir. Permita que o bem-estar invada a sua vida. E basta você permitir. Então, todas as pessoas são merecedores de bem-estar. Todas as pessoas são merecedores do que há de melhor na vida. Então, basta você permitir. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse áudio. Esse livro é maravilhoso, como eu já falei para vocês. Eu sei que muitas vezes parece meio bobinho, mas para quem está numa situação bem complicadinha, é interessante praticar. E para ter experiência, perceber como vai mudar a sua vibração. E se sentindo bem, a pessoa realmente traz, para a sua vida, ou cria novas oportunidades porque ela está se sentindo bem. Então, gente, um grande beijo e até o nosso próximo áudio.